Eu sou Tommy Oliver. O que você vai ver, história, como Power Ranger. Olá pessoal, eu sou o Igor de Mello e hoje vamos falar daquela notícia que eu sei que todo mundo queria que fosse mentira, mas infelizmente não foi. Foi a questão da morte do Jason David Frank, da franquia Power Rangers. Porque há quase 30 anos atrás, o David estreou como Tommy Oliver, o Ranger Verde. De lá pra cá o personagem evoluiu para outras cores como branco, vermelho, entre outros. Assim a vida. Há 30 anos atrás todo mundo conhecia esse ator e esse personagem, e agora no último dia 20 de novembro nós nos despedimos dele. Porque o Jason faleceu e deixou um vazio gigante entre os fãs do mundo todo. E ele era admirado não só pelo personagem, mas em quem ele era também por trás das câmeras. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o Jason começou no Power Rangers, o seu legado e como ele ainda vai permanecer dentro da franquia mesmo estando ausente. Então o vídeo de hoje é triste, mas eu quero fazer em forma de homenagem a esse grande ator que se foi. Então eu vou fazer a minha homenagem aqui ao Jason David Frank. E eu tenho certeza que ainda tinha muito a oferecer, não só na franquia Power Rangers, mas em Hollywood como um todo. Só que antes de homenagear, para quem não sabe, vamos contextualizar um pouco o que aconteceu com Jason no último dia 20 de novembro. É o seguinte, as informações que estão chegando até agora é que o Jason teve uma discussão com sua esposa Tammy Frank. Eles tinham 4 filhos juntos e tal. Policiais que atenderam a ocorrência relataram para o site TMZ que o casal estava hospedado em um hotel no Texas. E a discussão ocorreu algumas horas antes da morte de Jason. E aí, nessa discussão, os funcionários do hotel foram chamados para acalmar a situação. E tudo ficou de boa por um tempo, mas horas depois eles discutiram de novo. Depois disso, Jason teria se trancado dentro do quarto e deixado Tammy para fora. E aí ela ficou preocupada com a segurança dele e chamou a polícia para tentar abrir a porta. E os policiais tentaram um contato, mas não houve resposta. Então eles arrombaram a porta e infelizmente encontraram o ator morto, enforcado no banheiro. Então foi uma situação bem triste e pesada que ocorreu. Foi um choque para todo mundo, para os fãs, para quem conhecia ele e tudo. Mas como eu disse nesse vídeo, vamos homenagear o legado do Jason, que é enorme. Porque eu acho que muitos não sabem a importância que o Jason David Frank teve para a franquia Power Rangers. Porque é o seguinte, lá no ano de 1993, ele entrou para o elenco do Power Rangers. E ele era para ser um personagem temporário, só alguns episódios e acabou. Só que o carisma dele foi tanto que posteriormente ele retornou e se tornou um personagem fixo. E depois até mesmo líder dos Rangers. E aí ele começou sendo o Ranger Verde, depois se tornou o branco, depois preto e finalmente o vermelho. Ou seja, ele passou por basicamente todas as cores. E isso era muito legal no personagem dele. E aí foi um sucesso estrondoso a participação dele, tanto que ele ficou de 93 até o ano de 1997, quando ocorreu a troca de gerações do Ranger. Então depois disso se passou cerca de 5 anos sem que ele se envolvesse na franquia, ele foi fazer outros projetos. Só que aí ele retornou ao papel de Ranger Vermelho no especial Eternamente Vermelho, que é aquele episódio fenomenal que reúne todos os Rangers Vermelhos de cada equipe que já havia atuado até o momento. Chega a dar arrepios lembrar desse especial, todos eles juntos. Foi o marco, um dos primeiros grandes crossovers que ocorreu na cultura pop. E algum tempo depois, em 2004, o personagem de Frank, que era o Tommy Oliver, se tornou um doutor. E retorna para a série Dino Trovão, servindo como um mentor para a nova geração de Rangers. Mas posteriormente ele ganha novos poderes e um novo morfador. E depois de 2004, ele se afastou mais da série. Mas ainda assim, nos anos seguintes, ele ainda participava de alguns especiais. E a cada aparição dele a gente vibrava porque era muito bom. Podia entrar e sair quantos Rangers fosse, mas sempre em algum momento a gente tinha um retorno dele. Então a cada geração da série que é lançada, ficava sempre aquela ânsia de quando ele ia aparecer. Então já fico pensando nos futuros lançamentos onde vai sair a série, a gente sabe que ele não vai estar lá. E eu espero que eles façam algum tipo de homenagem para o personagem, porque é muito merecido. E ele conseguiu um feito muito grande, porque ele apareceu em mais de 200 episódios da franquia. E isso é mais do que qualquer outro ator de Power Rangers. E ele trouxe muita coisa interessante para esse personagem, porque na vida real ele possuía habilidades em artes marciais
e trouxe isso para o Tommy Oliver. E o cara era tão incrível que em 94 ele desenvolveu seu próprio sistema de artes marciais, que era chamado de Tozo Kunido. Eu acho que é assim que fala. E o significado disso é mais ou menos o caminho do punho da luta. E ele baseou esse estilo de luta em ensinamentos do próprio Bruce Lee e alguns outros artistas marciais. Até hoje, ele é praticado em uma escola de artes marciais que pertenceu ao David Frank. A escola se chama Rising Sun Karate e tem sede no Texas e na Califórnia. Para vocês verem que interessante. E bom, depois de várias aparições que ele fez ao longo dos anos, em 2018 foi ao ar o episódio do 25º aniversário do Power Rangers, que foi a última participação dele como personagem. Tanto que após isso ele anunciou sua aposentadoria oficial da franquia. Embora, na minha opinião, eu acredito que no futuro ele ainda poderia voltar para mais alguma participação especial. E assim, esses elogios que eu estou fazendo aqui não é porque ele morreu não, porque ele era incrível e tinha um legado. E foi bom que, ainda em vida, ele sabia da importância que ele tinha. Porque assim, não só eu, mas como várias pessoas, quando se fala em Power Rangers, mesmo que sem querer, uma das primeiras imagens que vem na mente é o rosto dele. Porque foram tantas aparições que era impossível não lembrar. Mesmo para quem não é fã da franquia. Assim, mesmo estando aposentado nos últimos anos, ele continuou participando de convenções e eventos de fãs, como Comic Con, entre outros. Quem conheceu ele sempre destacava uma coisa: o carinho que ele tinha com os fãs em tirar fotos, autografar. Inclusive, o cara era tão gente boa que no ano de 2018, em um evento, ele deu uma aula para os fãs de como ser um Power Ranger. Isso foi espetacular. Sortudo foram as pessoas que conseguiram ver isso ao vivo. E assim, eu sei que existe muita coisa para falar sobre esse ator, e eu vou fazer isso em vídeos futuros. Então, o que eu deixei de fora nesse vídeo, eu vou abordar mais para frente. E agora vamos relembrar uma coisa muito interessante, que é quando o Frank fez sua introdução inicial como Tommy Oliver no Power Rangers, o seu personagem era uma ameaça, causou muitos estragos no centro de comando do Rangers e quase aniquilou a cidade da Alameda dos Anjos. E ele fez isso porque ele estava sob domínio da Rita Repulsa. Só que felizmente os heróis foram capazes de quebrar esse domínio e trazer ele para o lado bom. E o Zordon percebeu o quão incrível ele era e ofereceu um lugar junto da equipe. E isso foi o início da longa história do Tommy Oliver como Power Ranger, e carregou 5 mantos distintos ao longo de mais de 4 interações da franquia. E assim, tem um detalhe: como o Power Rangers é uma franquia multimídia, isso quer dizer que o legado do Jason vai permanecer vivo também nos quadrinhos. Porque, acho que muitos não sabem, mas no ano de 2018 foi lançado o quadrinho Power Rangers Soul of the Dragon, que mostrava uma história num futuro não tão distante, onde o Tommy Oliver se aposentou de ser o Ranger após um encontro quase fatal com o inimigo. E aí ele tinha filho e tal, eu não vou dar muito spoiler sobre isso não. Só para contextualizar. Porque o ponto é, esse quadrinho apresentou a história do Tommy Oliver que é muito semelhante à do live action. Então eles trouxeram o personagem do live action para imortalizar também nos quadrinhos. Logo, isso quer dizer que nós fãs teremos uma versão do Tommy Oliver, do Jason David Frank, para acompanhar nos quadrinhos e matar um pouco da saudade, que a partir de agora vai ser muito. A história do Jason David Frank e do Tommy Oliver, elas se confundem, só que num bom sentido, porque ele vai ser sempre lembrado por ter feito coisas extraordinárias. Então, sempre que a gente falar do Power Rangers, a gente vai lembrar desse ator que foi crucial para a popularização da franquia. E com certeza ficou marcado no coração de todos nós fãs. E ainda estamos assimilando a perda dele. E sua ausência já é e vai continuar sendo sentida. Fica aqui a gratidão por tudo que ele fez pela franquia Power Rangers. O Rusty St. John, que foi um dos Power Rangers vermelho, disse uma frase que resume tudo. Ele disse que uma vez um Ranger, sempre será um Ranger. E o Jason David Frank, mais que tudo, provou isso. Então fica aqui a minha homenagem a esse grande ator, que era lembrado não só pelo papel na franquia, mas também por ser uma pessoa que tinha um carisma muito grande com os fãs, seja em convenções, em redes sociais, enfim. Então eu digo e repito, ele sempre será lembrado pelo seu legado na frente e atrás das telas. O lendário líder dos Power Rangers estará para sempre em nossos corações. Então eu desejo os meus mais profundos sentimentos à família e aos fãs, que ele descanse em paz.